Eu gostaria, dando continuidade, então, de convidar também o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, presidente do Fórum Mineiro de Comitê de Bacias Hidrográficas e coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Vinícius Poliano, que abordará o tema Bacias Hidrográficas, Território, Saúde, Gestão e Revitalização, Revitaliza Rio das Velhas. Poliano é médico sanitarista, mestre em epidemiologia e doutor em pediatria social pela UFMG. Atualmente, é professor associado no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Tem experiência na área de medicina preventiva e social, com ênfase em saúde coletiva, atuando principalmente nas áreas de extensão e pesquisa relacionadas à saúde e ambiente. Bom, bom dia de novo. É sempre um prazer, ainda mais falar depois do Bob, que não é a primeira vez que vem aqui, né? Já esteve aqui em outros momentos, tem sido um estimulador desse debate nosso, e eu acho sempre bom que a gente mostre situações de rios que já foram esgotos e voltaram novamente a ser rios, né? Então, eu acho que a palestra, e é essas experiências que nós vamos mostrar aqui. Amanhã vai ter uma experiência muito interessante da Colômbia, né, de Medellín. Então, para a gente não falar que é só coisas de países mais ricos, a gente também tem países muito próximos fazendo esse processo. Então, vamos lá. O objetivo aqui é tentar discutir um pouco por que a gente está frisando tanto essa questão dos territórios de bacia hidrográfica, né? Eu começo até por uma imagem, né, que vai estar até na capa da revista do nosso projeto, que a gente tem muito medo de que breve os rios se tornem isso aí, um livro na estante, né? Era uma vez São Francisco, era uma vez o Paraupeba, era uma vez o Velhas, era uma vez Ética e Política. A gente está com muito medo de que alguns livros se tornem, algumas histórias se tornem só livros nessa estante aí, né? E, para a gente começar a falar, eu quero lembrar aqui a figura de uma pessoa muito querida nossa, quando a gente batalhou muito o projeto, o Dr. Hugo Werneck. E o Dr. Hugo falava que a gente tinha que amar a natureza não pela poluição, pela desgraça, pelas perdas, mas pelo que ela representar, pelo que ela representava, ou seja, pelo amor, por aquilo que ela representa, por ser um dom da vida, né? E aí eu quero começar a colocar esse cenário de que os rios, vamos tentar fazer ao longo dessa... É como se estivéssemos abrindo um livro aqui para contar um pouco dessa história e lembrando que os rios eram assim. Rio não nasce com esgoto, rio não nasce com sofá, rio não nasce com lixo. Os rios, né, nascem naturalmente com esses cenários, né, e que cada vez mais têm sido cenários distantes de nós, né? Mas a gente tem que pensar que rios, normalmente ou naturalmente, foram dons da natureza que a gente recebeu nesse patamar de qualidade. Então, isso foi o que a natureza nos entregou. Isso foi o que possibilitou a vida no planeta. Esses rios é que possibilitaram as civilizações se consolidar, né? Foram esses rios que alimentaram as civilizações, alimentaram as cidades, alimentaram as biodiversidades. Então, o rio é absolutamente fundamental, porque normalmente a gente fica muito afeto ao seguinte: hoje existe uma discussão muito grande de que nós temos que ter disponibilidade hídrica, como se a água
fosse simplesmente um processo de necessidade produtiva, e que ela não tivesse um ciclo natural, e que esse ciclo natural passasse necessariamente pelos rios e pelas bacias hidrográficas. Então, nós não precisamos só de disponibilidade hídrica, nós precisamos de bacias vivas, nós precisamos de rios vivos. E é isso que a gente tem que lutar para a gente ter, que eram esses os cenários que a maioria de todos nós conhecemos como rios, né? Eu sempre falo o seguinte, para todo mundo na sua memória aqui, pensar um rio que ele conheceu há 10, 15, 20 anos atrás. Rios, às vezes, que vocês nadaram, pescaram, enfim. Pensem no rio da sua cidade, no rio da sua aldeia. Um rio 20 anos atrás. E traga esse rio para a memória de vocês hoje. E aí eu tenho certeza que não será a mesma desses cenários que a gente tem aqui e que deveriam ser assim, né? Então, na verdade, o que nós temos que entender, e aqui eu quero reforçar, que a nossa crise não é uma crise só de escassez de água. Nós não podemos tratar, como temos tratado, que o problema nosso é só falta de chuva. Não é. No modelo de ocupação nossa, transformou a história dos rios nossos. Então, não adianta pensar que vamos ter rios daquele padrão fazendo o modelo de ocupação que fazemos hoje. E aqui eu vou mostrar alguns cenários que tiramos desses últimos meses aí para trás, de alguns rios que hoje fazem parte da nossa história. Começando aqui, vou passar umas fotos rápidas, né, daquilo que seriam rios. Então, pega aquela imagem anterior do cenário do que era um rio e vamos ver alguns cenários de rios que temos hoje. Esse aqui é, por exemplo, o São Mateus, né? Isso aqui é um rio de porte, né? Isso aqui é São Mateus, era. Gostei era o São Mateus. Isso aqui é a bacia do Rio Doce, né? Com cenários desses que vocês estão vendo e com cenários como esse que a gente foi capaz de fazer. Isso foi uma ação humana, não foi uma ação da natureza. Foi uma ação verdadeiramente antrópica que provocou. O Caratinga, né? Um outro rio aqui, né? Você imagina, um rio que você nadava, nós temos alguns companheiros aí que fizeram parte do cenário para mostrar o volume de água de um rio do tamanho do Caratinga, né? E vamos a algumas imagens do São Francisco. Eu quero até salientar o seguinte, isso aqui é julho de 2015, não sei se todo mundo está acompanhando, o São Francisco está numa situação absolutamente caótica. A vazão do Baixo São Francisco hoje está em, me parece, 500 metros cúbicos por segundo, sendo que a vazão normal era de cerca de 2.000 metros por segundo. Tá? Eu só estou mostrando isso aqui, você vê aquele buraco lá em cima, isso era uma torre de captação de água da cidade de Belo Monte. Isso foi feito em julho de 2013, numa expedição que a gente fez lá. Então, você vê que aquele buraco de cima era o primeiro ponto de captação. Depois fizeram o buraco embaixo. E vocês estão vendo aí uma balsazinha. Hoje a captação é flutuante. Tá? Vamos, imagem. Isso aqui é da Foz do São Francisco. Então, aí dá para ver o seguinte. O delta do São Francisco, a Foz, foi cada vez mais encurtando. Então, você vê aí, em 94, ele era naquela cor azul, né? 95, ele já passou para essa cor, que é meio bonina, né? E depois, em 2007, a curva já passou para para essa sinalização em vermelho. Ou seja, não é mais o rio que chega ao mar, é o mar que está adentrando
para dentro do São Francisco, né? Isso aqui é uma imagem que, para quem conhece Pirapora, é absolutamente chocante, né? Você tem Pirapora em 2015, você tem a Pirapora em 2016 e você tem a Pirapora em 2017. Isso diz de um rio que está absolutamente agonizando, de um rio que está morrendo. Então, eu não queria falar só do Velhas. Eu quero falar que o que estamos vivendo são a morte dos rios de Minas, a morte das bacias hidrográficas de Minas. E isso dá, não só de Minas, né? Que o São Francisco não pertence só a Minas. Então, isso dá a dimensão daquilo que estamos deixando de fazer ou que estamos fazendo absolutamente de forma abusiva e incorreta, né? Passando aqui. Vamos ver agora, que é um território que eu domino mais, o Rio das Velhas, né? Só para vocês terem uma ideia, essa aí é uma imagem de 1867. O rio tinha 108 metros de largura. A gente teve expedições aqui do Richard Burton, e nesse momento dá para ver que você tinha embarcações no porto que a gente chama de Sabará. Isto era o Rio das Velhas. Quer dizer, era um rio que tinha quantidade e qualidade de água, né? E vamos ver esse mesmo ponto praticamente hoje. Isso é que sobrou do Rio das Velhas. É um rio que hoje passa na região metropolitana com uma vazão de quase 9 metros cúbicos por segundo para alimentar uma capital. Então, isso dá a dimensão daquilo que estamos perdendo, né? E está mostrando, quer dizer, um rio que era navegável com aquelas embarcações que você viu, a gente só consegue fazer expedição hoje com caiaque, que é o que é possível fazer, né? Um rio que também nasce e tem nascentes dessa qualidade, né? A expedição que a gente fez agora em 2017 mostra que o rio ainda tem nascentes que tem padrão de qualidade, né? Olha para vocês verem a sequência dessas imagens. Depois também que ele passa a região metropolitana, isso é o que sobra do rio, né? É um rio que ainda recebe uma carga de esgoto muito grande, né? Então, você compara o cenário que você tinha e o cenário que você passa a ter, evidentemente, a partir desse processo. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção, e a nossa luta aqui, não sei se o presidente da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente ainda está aí, que eu acho que da Câmara Federal, que é uma coisa importante, que é o seguinte: os padrões que nós temos para tratamento de esgoto são absolutamente limitados. Elas se baseiam só na redução de DBO. Isso é muito pouco, porque nós temos que ter melhor padrão para tratamento de esgoto. Nós temos que tirar nitrogênio, fósforo, coliforme. Tratamento de esgoto tem que avançar. Nós não podemos continuar aceitando tratamento de esgoto só no nível secundário, né? Os outros países do mundo, da Europa, existe tratamento de esgoto, ou seja, é um tratamento completo. A gente aqui que foi implementando o que é primário, secundário e aceitando isso. E o que eu digo isso? Porque só retirar demanda bioquímica de oxigênio, matéria orgânica, não nos retira, por exemplo, nitrogênio e fósforo. E aí eu vou mostrar para vocês o desastre disso. Se você sobra nitrogênio e fósforo, você começa a fazer eutrofização dos rios. Então, isso aqui é o Velhas, isso aqui é um processo de eutrofização, né? E o mais chocante, que é isso aqui. Você tem um tapete de macrófitas exatamente pelo processo de excesso de nutriente do rio. Como consequência desse processo, você piora a qualidade da água. Olha para vocês verem cenas que eu acho chocantes, né? Porque dizem do nosso rio, do nosso território, e aí a qualidade da água
acaba comprometendo a biodiversidade e a gente tem mortandade de peixes, né? Isso aí depois o Carlos Bernardo vai falar mais, mas é uma cena absolutamente angustiante, porque falta oxigênio, o peixe tenta vir para a superfície para tentar respirar. Então, quem assiste uma cena dessa é absolutamente chocante, porque é uma asfixia, né? E que você está submetendo uma espécie à morte por falta de oxigênio num rio que não deveria fazer isso, uma vez que ele deveria ter essa qualidade e essa preservação necessária. Tá? E aí, para a gente entrar nessa discussão, que a bacia hidrográfica tem que ser o nosso território. Nós temos que romper com da ideia de meu território ser a minha cidade, meu bairro. A nosso território a ser gerido são as nossas bacias. A bacia tem um limite que é um limite natural, não é um limite administrativo de cada município. Por quê? Cada município se dá o direito de fazer o que ele quer para o bem e para o mal das águas. E, com isso, ele, por exemplo, né, caso de Belo Horizonte, jogamos esgoto numa quantidade que o rio não tem condição de tratar. Consequentemente, nós estamos inviabilizando o uso da água para outros atores e para outras populações. Então, não temos o direito de fazer isso. Então, o território de bacia é um território geopolítico, por isso que nós estamos nessa luta de defender as bacias hidrográficas como territórios fundamentais de gestão, de planejamento, de política e de governo. Porque diz de uma visão sistêmica, diz de um direito de todos, diz de um direito comum a todos, né? E aqui, só para mostrar essa ideia de bacia, para quem não conhece, a bacia não é só a calha, a bacia é os afluentes e todo o conjunto de terra drenada por esses afluentes. Então, a bacia é um território que está definido do ponto de vista geoambiental, né? Lembrando que esse território de bacia, você, além da água e do solo, e lembrando o seguinte, a água ela é solo dependente. Nós não vamos ter água no rio se não tivermos o uso e ocupação decente de solo. Se a gente continuar detonando o solo, a água, evidentemente, não vai brotar nos nossos rios, né? Dentro desse sistema, nós temos a questão da flora. A flora faz parte desse ecossistema e temos as ações antrópicas. Isso tudo tem que ser conciliado num só território. Lembrando que a água tem que ter esses usos múltiplos. A água foi feita para a gente ter recreação, para nadar, para ter peixe, para ter biodiversidade, para ter dessedentação de animal, mas nós não queremos água para cima de classe 2. Quando a gente fala nadar, navegar e pescar, nós estamos defendendo que todos os rios não passem de classe 2. Rio não pode ser esgoto. Essa tem que ser uma política. Nós não recebemos da natureza rio esgoto e não temos o direito de transformar rios em esgoto. E não podemos comprometer com isso a saúde das pessoas, porque na medida em que contaminamos e que inviabilizamos, fazemos cenários como esses, né? Em que, evidentemente, o que era para ser um rio passa a ser uma fonte de poluição e de degradação e de contaminação. Por isso que dizemos que esse é um território também da saúde coletiva. Se não cuidarmos dos rios, se não fizermos saneamento, se não trouxermos o saneamento como direito de cidadania, que é um direito público, as pessoas também têm que ter esse direito para resguardar a sua saúde coletiva. Por isso também estamos nessa luta e nessa reivindicação. Estima-se hoje que mais de 442 mil pessoas morrem por ano causadas por doenças de contaminação hídrica. Então, isso dá o tamanho do problema que ainda temos com relação à contaminação das águas, né? Na sequência aqui, vou reforçar que a escassez é hídrica,
mas a crise é de gestão. E vamos lá. O seguinte, tudo isso tem a ver com o nosso ciclo das águas, né? Evidentemente que é fundamental que chova, mas essa chuva tem que encontrar um terreno fértil, uma terra, um assolo, para que ela possa penetrar e fazer disso o seu canal de irrigação, entrar, formar os lençóis freáticos e isso brotar como nascente, como afluente. Então, não adianta chover em terra infértil, né? Então, é igual aquela fase bíblica, quer dizer, você joga a semente, né, em várias terras e ela frutifica naquela que é possível. Então, não adianta chover numa cidade do tamanho de Belo Horizonte. A única coisa que vai acontecer é inundação, todo mundo reclamar do trânsito e a água vai embora, porque nós impermeabilizamos isso tudo aqui, não permitimos uma gota d'água infiltrar no solo. E queremos água. Então, é um contrassenso de visão sistêmica que a gente tem nesse processo. Não tem como não falar que o que estamos vivendo também faz parte de uma política desastrosa do ponto de vista econômico, que é o aquecimento global. Podemos até discutir se ela faz parte do ciclo natural do planeta, mas o certo é que ela foi intensificada por ação humana, né? E o que a gente vê é que o acordo do clima está cada vez indo de mal a pior, principalmente por ação do governo americano, que sequer se comprometeu com o Acordo de Paris. Só para dar um dado, depois do Acordo de Paris de 2015, o nível de carbono de 2016 foi o mais alto dos 800 mil anos. Então, não adianta pensar em vida de planeta se a gente está fazendo toda a política contrária à vida. Então, isso é uma política que tem que ser não só local, por isso que a gente tem que falar que o movimento das bacias passa pelo nosso território, mas transcende ele. Transcende porque, enquanto isso estiver acontecendo, a política de aquecimento, isso vai mudar o clima do planeta, com certeza, e vai tornar as chuvas cada vez mais distantes da gente. Eu sempre comparo, e quem é do interior aqui, como tem muita gente de bacias hidrográficas, e mesmo quem mora em Belo Horizonte, tinha um termo que a gente usava muito, que era invernar, que era o seguinte, olha, nós vamos invernar. O que significa? Olha, prepara que vai ser 30 dias de chuva. Né? Quem é de Belo Horizonte sabe disso, quem é do interior, você invernava. Né? Lembro até de coisas muito caseiras, que, por exemplo, um dos problemas que se tinha era secar roupa dentro de casa. Todo mundo lembra disso, não lembra? Ia para quê? Para a traseira da geladeira, para secar roupa. Diz ou não diz da verdade? Isso acontece mais? Não. Quando chove um dia inteiro hoje, você já dá graças a Deus que chovou um dia. Então, as invernadas, aquele período longo de chuva, hoje está cada dia mais escasso, ou seja, as chuvas tendem a cair em tempos curtos, às vezes com maior intensidade e sem prolongamento. Isso, do ponto de vista da recarga, é um desastre. Né? Lembrando outro problema, né? Aqui é só para reforçar que dependemos de muito mais coisas. As chuvas que vêm para o Sudeste são da umidade da Amazônia. Então, quanto mais nós destruirmos a Amazônia, é menos umidade que desce, porque tem toda uma corrente de umidade, né, que bate no Andes, na Cordilheira dos Andes, e vem para a região do Sudeste. Quanto mais nós destruirmos a Amazônia, e aí está um dado aí, que a floresta transpira cerca de 20 trilhões de litros de água. Esse é outro conceito importante. Nós temos os chamados rios voadores, ou seja, os rios também transitam por cima, não é só por baixo. Então, se não cuidarmos desses sistemas voadores, com certeza nós teremos cada vez mais problema. Só para alarmar, o dado não é meu, mas é da ONU, 2/3 da população mundial hoje já vive em áreas de escassez hídrica, ao menos durante uma vez por ano. Entendeu? Então, isso não é um fato isolado. Isso diz já de um sistema já danificado a nível global.
e cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas nas quais o consumo de água excede em 2 vezes os recursos hídricos renováveis localmente. Tá? Então, isso dá a dimensão do que temos. Agora, para reforçar que a escassez não é só que a crise é de gestão. Isso aqui são cenas do nosso solo, da bacia do Velhas, que eu acho que se repete na maioria dos lugares. Como pensar que um solo desse tenha capacidade de absorver água? Isso aqui funciona igual um asfalto, um concreto. A água vai bater aqui, ela não vai infiltrar e ela vai embora. Então, esses são cenários de solo que nós temos, de áreas que não têm área de vegetação, que não tem possibilidade de recarga. Então, é isso que a gente está produzindo. Então, como pensar que esse solo, que esse território vai produzir água? Com certeza, isso não vai acontecer. Por outro lado, nas cidades, a gente faz todo esse desastre de ocupação, de desordenada, de poluição, né? A gente desconsidera a água como um caminho natural, né? Os rios, o curso d'água, e começamos a canalizar tudo que a gente vê pela frente, como se as canalizações nos resolvessem. E aí as canalizações viram inundações, e o que era para ser um caminho natural vira um risco de vida para todos, e a gente vai transformando a cidade em todos esses cenários. Volto a reafirmar, a nossa crise não é de escassez hídrica, é de falta de gestão adequada de todas as águas que nós temos. É isso que está faltando e nós não podemos nos enganar com essa questão do discurso da falta de água, da falta de chuva. Outra solução muito empregada, se falta água em cima ou se falta água na superfície, o que todo mundo começa a fazer? Vão furar poço. E aí afundamos para o subsolo. E aí, quanto mais poços nós fundamos, mais água do lençol freático nós retiramos. Então, o que acontece? Quando a chuva vier, a tentativa que ela vai fazer é de primeiro recarregar o lençol. Ou seja, cada vez vamos ter menos água na superfície, estamos retirando cada vez mais água do lençol freático, num ciclo absolutamente vicioso, perigoso, e que vai nos levar a uma política absolutamente inadequada. Então, essa é a política praticamente do norte de Minas, quando todo mundo pensa, está faltando água, vão fazer poços, e aí cada vez mais poços, que cada vez retiram mais lençol, tiram mais água do lençol freático e não resolvem os nossos problemas, só agrava a situação. Dá um clique aqui no sistema, deu um pau aqui no sistema. Outra coisa que eu queria alertar vocês é a questão, quando a gente fala em lençol freático, é preciso entender que as recargas são diferentes. Então, tem lençóis que se recarregam devido à sua profundidade e característica do solo, anualmente. Mas tem aquíferos que são recarregados há dezenas e alguns até milênios. Então, por exemplo, nós temos um aquífero aqui importante na Serra da Moeda, que é um aquífero de um terreno que é um terreno ferruginoso, que é um terreno secular. E aí você está afundando nesse aquífero e retirando água. E aí você não tem a recarga na mesma proporção. Então, é uma falta de política de controle absoluta sobre a gestão, que só vai agravando a nossa situação, né? Aqui é um exemplo importante, estamos na defesa da Serra da Moeda, porque a Serra da Moeda, se for ocupada, ela vai inviabilizar afluentes importantes para o Velhas e para o Paraopeba, né? E aí a gente tem que pensar que serra funciona como isso aí. É quase que um coração, ou seja, são áreas de recarga que alimentam o sistema. E a gente tem que preocupar com esses territórios para preservação. Outra coisa é a questão de ter planos de manejo, principalmente da zona rural. 70% da demanda de água vem da zona rural. Com projetos de irrigação inadequados, já obsoletos,
e que vão demandando cada vez mais água. Então, sem projetos sistêmicos de conservação do solo na região rural, a gente também compromete a vitalidade das bacias, né? Uma coisa que eu queria chamar, tudo isso aqui depois vai ser aprofundado nos temas, eu diria que até um pouco um preâmbulo de tudo que vocês vão ver aqui, a Lei 9433, que foi um ganho. A gente tem que defender a 9433, existe toda uma discussão até na Câmara Federal para se mexer nessa lei. Eu sou absolutamente contra, porque no momento que essa Câmara vive, qualquer coisa para mudar a lei, com certeza não será favorável à gestão das águas. Então, eu acho que nós ainda temos todos esses instrumentos de bacia hidrográfica para instrumentalizarmos. Se os instrumentos não funcionam, é porque os gestores não colocam a devida força política. Então, nós temos que continuar defendendo os planos de recurso, o enquadramento, a outorga, a questão da cobrança e o sistema de informação como direitos. Agora, uma coisa importante que essa lei criou, os comitês de bacia. Foi a representação mais democrática do sistema de licenciamento ambiental. Não existe outro órgão, do ponto de vista de gestão, que permite uma participação da sociedade do quilate do comitê de bacia. E aí, vamos fortalecer os comitês de bacia. Não podemos deixar que as políticas públicas desmontem e não fortaleçam esses comitês. Porque aqui nós temos usuários, nós temos sociedade, nós temos governo. É um sistema quadripartite que permite que a sociedade tenha voz e vez nesse processo. Uma coisa que a lei, infelizmente, foi o grande buraco dela. O seguinte, ela nos deu a dominialidade dos corpos hídricos, mas não deu a dominialidade do território. Infelizmente, o território é o do município. São os gestores municipais que determinam o que se vai fazer ou não naquele território. E, muitas vezes, desconsidera exatamente a questão do recurso hídrico. Então, por exemplo, o cara... vou citar um exemplo aqui, que a gente já se manifestou contra, por exemplo, uma situação que estamos vivendo em Várzea das Flores. O prefeito, a gestora municipal, quer lotear o entorno de Várzea das Flores, que é uma represa fundamental para o armazenamento de Belo Horizonte. Então, quer dizer, isso diz de uma impropriedade, porque diz de uma área que é prioritariamente para a reservação e produção de água. Então, esses territórios têm que ser discutidos, e têm que ser discutidos entre comitê e o município tem que entender que esses territórios também são para as águas, né? Nós construímos, e eu acho importante colocar o seguinte, temos que trabalhar pela revitalização de todos os rios. Todos os rios têm que ter projetos de revitalização. No Velhas, aqui, a gente construiu alguns caminhos, algumas travessias. Construímos a Meta 2010, 2014, que era com o objetivo de nadar, navegar e pescar no rio, no trecho mais importante dele, né? E aí, criamos essa ideia de um indicador carismático, que era a volta do peixe. E para que, que com isso, a gente queria que toda a sociedade se mobilizasse em torno dessa volta, para que os esgotos estivessem tratados, a gente tivesse um uso e ocupação mais adequado de solo, enfim, que a cidade estivesse cuidando melhor dos seus rios. E foi importante. Você fala, foi conclusivo? Não. Eu acho que a própria exposição do Bob aqui deixa claro que uma revitalização de rio leva décadas. Não adianta querer pensar que nós vamos transformar uma história de 100 anos em 5 ou 10 anos, mas não podemos desistir dela. O caminho não pode ser impedido, ele tem que ser mantido. Então, graças a isso, a gente teve as ETs Arrudas e Onças, né? Principalmente a Onça, que foi inaugurada em 97. Né? Já discutimos, e vocês viram pela fala do Rômulo, que precisamos melhorar a qualidade do tratamento, só o nível secundário não dá conta do tamanho do problema que temos, mas aí, por exemplo, é uma curva de quanto que Belo Horizonte tratava de esgoto,
eu até botei esse dado porque eu não tinha o mais atual, mas hoje nós estamos tratando mais de 120 milhões de metros cúbicos de esgoto por ano. Então, isso diz de um avanço, né? Diz de uma história. Mas, infelizmente, essa história, aqui até para mostrar que, antigamente, a gente tem, por exemplo, isso aqui é um curimatá, que era um peixe que não conseguia mais chegar próximo de Belo Horizonte, e com a atuação da estação de tratamento, a gente teve a possibilidade dele chegar mais próximo de Belo Horizonte. Só que isso está virando uma armadilha. O peixe está chegando, mas a gente ainda está com problemas em relação à qualidade e que provoca essas mortalidades todas que a gente ainda vê. Então, por isso, nós estamos trabalhando num programa do comitê chamado Revitaliza, cujo objetivo é combater exatamente esses focos ainda de problemas que nós temos. Então, você vê que a gente tem violação de Escherichia coli, que é basicamente contaminação microbiana, de fósforo, de demanda bioquímica de oxigênio e de nitrogênio. Então, a nossa tratativa é para melhorar e atuar nesses fatores, né? Melhorando e fazendo com que haja tratamento avançado de esgoto. E aqui eu quero chamar a atenção. Acho que os comitês têm que ficar atentos para a qualidade das ETs e aquilo que as ETs estão colocando de efluentes, porque nós temos que estar atentos à qualidade do que está sendo depositado nos esgotos aí de Belo Horizonte. O nosso foco na Revitaliza é a recuperação do passivo ambiental, que é o tratamento de esgoto e melhoria da qualidade de vida, preservação e produção de água e gestão ambiental e participativa. Aí foi, no Dia do Meio Ambiente, a gente assinou esse acordo, né, com todos os atores aí. A previsão é que o comitê invista 50 milhões e a Copasa tem uma previsão de investir 500 milhões. Aqui quero só salientar, porque não dava para a gente mencionar tudo que o comitê está fazendo, mas uma coisa importante, eu queria pegar alguns destaques, um programa de valorização de nascentes urbanas. Nós estamos recuperando nascentes urbanas. Isso é um ganho para todos, porque a gente está mostrando que a cidade também tem água, tem nascente, tem pessoas que cuidam dela, e nós temos que valorizar isso como um bem coletivo. Então, são nascentes que a gente vem recuperando dentro da área urbana. Nós temos agora um programa de informação chamado Siga Rio das Velhas. Uma coisa importante é o seguinte: esse Siga Rio das Velhas tem um programa agora de outorga. Então, o que acontece? Quando você fizer uma proposta de lançar um determinado valor de outorga, ele vai pontuar esse ponto no mapa e vai ver se é possível ou não, em função de tudo que já está outorgado. Então, nós estamos criando um sistema de informação inteligente que não vai dar mais ao gestor a informação de que ele não sabia se podia ou não. Vai ter essa disponibilidade mapeada para que as outorgas se deem de uma forma ativa. E quero, por último, reforçar que nada disso vai acontecer se não fizermos o que estamos fazendo aqui hoje. Sem a sociedade, sem a participação social. Somente a participação social vai garantir que a sociedade prioriza o rio e as bacias como agenda política e econômica. Não adianta pensar que só ações desse ou daquele vão resolver, se efetivamente a participação não vier. E aqui quero salientar que o comitê, inclusive, criou essa ideia de subcomitês. Nós temos 23 subcomitês, é o único comitê que criou essa estrutura, para exatamente democratizar a participação, fazer com que cada território tenha a possibilidade de participação das pessoas, que as pessoas se vejam como envolvidas nesse território e que efetivamente participem das decisões dele. Tá? E aí, essa é uma foto da expedição, que esse olhar de encantamento dessa criança
mostra um pouco esse sentimento do que queremos, encantar novamente com o rio da nossa cidade, com o rio da nossa vida. Por fim, nós temos que entender que o Estado não pode tratar essa crise como crise de reservação. Nós precisamos de rios vivos, que tenham peixes e que tenham usos múltiplos, né? E que, portanto, nós temos que criar um movimento amplo da sociedade pela revitalização de rios, com compromissos assumidos, criação de políticas públicas de Estado comprometido com gestão de bacias hidrográficas e não somente de recursos hídricos, criação de políticas duradouras e contínuas de revitalização, com manutenção de fluxos sem contingenciamento de recursos, sem contingenciamento de recurso da cobrança, sem contingenciamento de recurso do FIDRO, né? Moratória de outorgas em áreas de estresse hídrico, abolir modelos de produção insustentáveis, manter os rios classe 1 e classe especial e garantir que a água é um bem essencial à vida, um direito transgeracional e não é mercadoria. Água é bem de todos e de todas as gerações, e nós temos que fazer com que isso aconteça. Tá? Por fim, esse livro, ou essa história, ainda precisa ter um epílogo, e nós é que vamos acabar de contar esse epílogo. E para terminando, infelizmente, nesse capítulo da nossa história, eu queria prestar uma última homenagem. Com muita dor, foi um colega de escola, foi um colega de turma, foi um dos fundadores do Projeto Manelzão, Antônio Leite Alves Radic. Infelizmente, foi assassinado num coletivo, vítima de uma violência brutal que não se justifica. Então, nós queremos água, paz, saúde, felicidade para todos. E é isso. Obrigado.